Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos para refletirmos a palavra de Deus. Hoje, dia 8 de junho, vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, após proclamar as bem-aventuranças, ou seja, ao término das bem-aventuranças, agora Jesus convida os seus discípulos e a multidão a serem agentes transformadores da sociedade. É o convite também que Jesus nos faz hoje. Depois de termos ouvido as bem-aventuranças, agora devemos ser agentes transformadores da sociedade. O sal que Jesus fala, o sal comunica sabor e preserva alimentos. Os cristãos devem embeber-se de vitalidade, entusiasmo, convicção e alegria em vista do reino de Deus. Ou seja, nós cristãos deveremos estar entusiasmados e estar convictos e alegres em vista do reino de Deus. Sem características como essas, a comunidade não será vivacidade. Ou seja, a comunidade não terá uma vivacidade, não será uma comunidade viva, sem essas características. Será carente de fé. Será uma comunidade carente de fé. Fraternidade e esperança é o que nós devemos buscar sempre. A luz que Jesus fala no Evangelho ilumina ao seu redor. As obras de justiça e fraternidade não devem ficar escondidas, ou seja, aquilo que nós fazemos, obras de justiça e fraternidade, não devem ficar escondidas. Ao contrário, devem ser visíveis e acessíveis para a glória de Deus. Cristãos e cristãs poderão conquistar multidões de pessoas pela força do testemunho. Se virem o testemunho de comunidades autenticamente fraternas e reconciliadas, isso é sempre uma luz que atrai, vai dizer o Papa Francisco. Por isso, irmãos e irmãs, busquemos ser comunidade fraterna, ou comunidade que vive autenticamente a fraternidade, para que assim nós possamos atrair mais pessoas e que sejamos luz para aqueles que ainda estão vivendo nas trevas. Rezemos. Senhor e Mestre, faz vivo apelo a nós, discípulos do Reino. Sejamos o sal que evita a corrupção da sociedade. Não podemos ficar passivos diante das injustiças. Sejamos luz neste mundo, para que todos perseverem no teu caminho de justiça e fraternidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.